Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. E hoje a gente já teve um vídeo falando sobre a saída do Enzo na Fórmula 3, mas hoje também a gente teve o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. E é grupos malucos, né? A gente teve uma temporada com não tantos campeões tradicionais assim que a gente está acostumado a ver naquele pote um da Champions League. Então, alguns gigantes, né, acabaram ficando em pote 2, pote 3, até mesmo em pote 4. E isso gerou grupos assim alternativos, grupos maravilhosos que vai ser muito legal da gente acompanhar. E eu vou analisar aqui com vocês esses grupos, certo? Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho e deixa o like, que a gente vai analisar agora os grupos, né, da Liga dos Campeões, assim como eu fiz há uns meses atrás, né, lá no começo do ano, os grupos da Libertadores, certo? Então eu vou fazer daquela mesma maneira, vou passar time a time dos grupos e depois eu falo quem eu acho que vai classificar para a próxima fase, quem vai ficar, vai ser rebaixado ali, entre aspas, para a Europa League, quem só tá ali a passeio, certo? Bom, começamos com o grupo A, que na minha opinião só não é o grupo da morte, porque existe um clube ali que vocês vão saber quem é que realmente só tá ali a passeio e não veio brigar por nada. O cabeça de chave é o Manchester City, o campeão inglês, que vem mordido do vice-campeonato europeu na última temporada para o Chelsea. O City busca realmente o primeiro título de Liga dos Campeões e para isso trouxe Jack Grealish, um dos destaques da Eurocopa e da última Premier League. Está de olho em Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Mr. Champions League dos últimos anos. Tem o Pep Guardiola também, um dos melhores treinadores do mundo e que não, porque não da história do futebol. Mas tem um time que o Manchester City talvez não quisesse pegar e acabou pegando. Simplesmente o Paris Saint-Germain é o segundo time dessa chave, com Messi, com Neymar, com Mbappé, não sabemos se ele vai ficar ou se ele vai para o Real Madrid, com Cristiano Ronaldo, por que não? A TNT Sports já trouxe a informação de que o empresário do Cristiano Ronaldo estaria disposto a ouvir uma proposta do PSG e, por que não, o melhor trio de ataque da história do futebol com Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. O time que vai disputar a Europa League é o Leipzig, né? Realmente a terceira força. Acho que não tem como bater de frente com Manchester City e PSG. Tá ali só para marcar os seus pontinhos contra o Clube Bruges e ali buscar a terceira colocação. E como eu falei, o Clube Bruges é o cara que tá ali só a passeio. É que nem eu brinquei no Twitter, o importante é participar. Ele tá na Champions League, ele vai poder jogar contra o PSG de Messi e Neymar, ele vai visitar o Etihad Stadium para jogar com o City e vai ter a visibilidade nesses jogos, mas eu acho que não vai muito além disso. Então no grupo A, City e PSG vão ali batalhar pela primeira e segunda colocação. Eu acredito que pelo potencial de equipe como um todo, o Manchester City leva melhor. O PSG tem muitos reforços e pode acabar tropeçando nessa falta de entrosamento, mas falta a gente ver. Eu acredito que o City fica em primeiro lugar, o PSG em segundo, Leipzig na Liga Europa em terceiro e o Clube Bruges está ali só a passeio. O grupo B realmente é o grupo da morte, e como brincou o meu amigo Gabriel Pellegrini, o cabeça de chave é o que tem menos tradição, até porque é o único do grupo que não foi campeão europeu ainda. Atlético de Madrid, que tem Luis Soares, que está se reforçando com o Matheus Cunha, tem o Simeone no banco de reservas, é o atual campeão espanhol, né? E começou a atual temporada da La Liga muito bem. Chega como cabeça de chave do grupo B e pega logo o Liverpool. O Liverpool e o Atlético de Madrid, que nas últimas temporadas acabaram se enfrentando bastante vezes. O Atlético de Madrid chegou a eliminar o Liverpool já também. E o Liverpool fez uma temporada passada um pouco abaixo, realmente, mas muitas contusões. O Van Dijk, por exemplo, ficou muito tempo fora. Eu lembro de jogos, atrás de jogos, onde o Klopp precisava colocar a dupla de volantes na dupla de zaga. Por exemplo, Fabinho e Henderson já chegaram a jogar de zagueiro. Isso porque não tinha zagueiro no elenco, estava todo mundo machucado.
Então o Liverpool, reforçado por essas peças que acabam voltando do departamento médico, tem tudo para disputar ali com o Atlético de Madrid. Esse grupo também tem a presença do Porto, que não foi o campeão português, se eu não me engano foi segundo colocado na Liga Portuguesa, e chega como a terceira força, terceira/quarta força do grupo, porque também tem o Milan. O Milan, que também vem se reforçando muito bem, fez uma última temporada muito bacana dentro da Série A, voltou à Champions League e infelizmente acaba caindo nesse grupo B, o grupo da morte, mas eu acho que o Milan tem tudo para conseguir a vaga na Europa League. Se a vaga na Champions vai ficar, obviamente, entre Atlético de Madrid e Liverpool, a vaga na Europa League vai ficar entre Porto e Milan, e eu acho que o Milan acaba se sobressaindo um pouco mais ao Porto, claro, com todo respeito ao Porto, toda a tradição de um bicampeão, né? Mas o Milan, por exemplo, é heptacampeão da Champions League, né? Então, eu acredito que o Liverpool acabe passando em primeiro, o Atlético de Madrid em segundo, o Milan em terceiro pegando a vaga para a Liga Europa e o Porto, infelizmente, sendo eliminado de vez das competições europeias. O grupo C ficou um grupo até interessante, um grupo bem equilibrado, né? A gente tem uma equipe que desponta, claro, por alguns nomes, mas as outras três equipes bem equilibradas, que por exemplo, o Sporting, atual campeão português, foi o cabeça de chave, e no mesmo grupo ficam o Borussia Dortmund, o Ajax e o Besiktas. O Dortmund a gente não precisa nem falar, né? Erling Haaland, o Hummels está lá também. Então o Dortmund realmente é o melhor clube desse grupo C e tem tudo para passar na primeira colocação. Enquanto isso, o Ajax e o Sporting correm um pouco atrás da segunda vaga. Na minha opinião, o Ajax um pouco mais à frente do que o Sporting. E o Besiktas, na minha opinião, vai disputar sim a vaga para a Europa League, mas não briga para ficar na segunda colocação, por exemplo. Eu acredito que o Besiktas não tem chance, ele vai, claro, surpreender talvez ganhando do Sporting em casa ou empatando com o Ajax em casa, tirando alguns pontos dessas duas equipes, mas eu acho que não deve fugir muito do Borussia, com certeza em primeiro, o Besiktas em último, e ali eu acredito que o Ajax passando em segundo e o Sporting acabando indo para Europa League. Então, Borussia, Ajax, Sporting e Besiktas, eu acho que essa vai ser a tabela final do grupo C. O grupo D, tirando a ausência do Borussia Mönchengladbach, é basicamente o mesmo grupo da temporada passada. A Inter de Milão, agora sem Lukaku, o Eriksen também acredito que não vá jogar mais pela Inter, até por causa daquela regra de marca-passo, né, que a Itália tem. O Real Madrid, o Shakhtar Donetsk e o Sheriff, que é um clube da Moldávia que acabou se classificando pela primeira vez para a fase de grupos. Eu acho que aqui está bem definido também os três grupos, né? Os dois que vão passar, o clube que vai para a Liga Europa e quem está ali só a passeio. Óbvio, para o Sheriff disputar uma fase de grupos da Champions League é maravilhoso. Você jogar com o Real Madrid, com a Inter de Milão, por exemplo, é fantástico para um clube da Moldávia. E para eles está excelente. Se eles terminarem com 0 pontos, eles devem ir para casa felizes. Eles jogaram contra o Real Madrid, eles jogaram contra a Inter de Milão. Cara, não tem por que o chefe se preocupar. O Shakhtar Donetsk é a terceira força. Eu acredito que o Shakhtar vai ser aquele clube que vai acabar indo para a Liga Europa. Mas por que não também sonhar com uma segunda vaga? É que eu acho que a Inter de Milão e o Real Madrid estão um pouco à frente, por exemplo. E esses dois vão sair no braço para ver quem vai ficar em primeiro. Eu acredito que hoje o Real Madrid fique em primeiro por causa de questões de contratações, de não perder tantos jogadores importantes, perdeu o Sérgio Ramos, óbvio, mas consegue repor a altura, pode ter a chegada do Mbappé daqui a pouco, o Rodrigo e o Vinícius Júnior estão jogando muito bem, o Benzema jogando muito bem, então eu acredito que o Real Madrid é um pouquinho à frente da Inter de Milão nesse grupo D. O grupo E, nós temos Barcelona, Bayern de Munique, Benfica e o Dinamo de Kiev. Como o grupo D, eu acredito que tem realmente os três grupos bem definidos ali, né? O Dinamo de Kiev, óbvio, vai acabar sendo o cara que vai ser eliminado, mas vai fazer jogos duros com o Benfica, principalmente. O Benfica deve acabar mesmo indo para Liga Europa.
e o Barcelona e o Bayern devem acabar avançando. O Bayern muito à frente do Barcelona, o Barcelona ainda naquela reestruturação pós-Messi. Isso, assim, falando bem a verdade, né? Minha opinião, quem me conhece sabe que eu sou madridista, não gosto do Barcelona, mas falando de maneira imparcial, eu vejo o Benfica brigando realmente por uma vaga ali com o Barcelona. Resta saber como o Barcelona vai se portar, mas eu não vejo o Barcelona como anos atrás, não vejo o Barcelona como um favorito a avançar de fase e talvez, possibilidades mínimas, tá? Mas talvez o Barcelona acabe ficando de fora. Eu acredito que se tudo correr normalmente, Bayern de Munique em primeiro, Barcelona em segundo, Benfica em terceiro e o Dinamo de Kiev em quarto. Mas eu volto a ressaltar, eu acho que o Benfica pode dar trabalho para o Barcelona, sim. O grupo F tem o Villarreal, campeão da Europa League, o Manchester United, vice-campeão da Europa League, a Atalanta e o Young Boys da Suíça. O United eu acredito que tem tudo para passar em primeiro, até por conta de reforços e tudo mais, e a forma como vem jogando no final da última temporada para cá. Então eu acredito que o United tem tudo para passar em primeiro. Aquela segunda vaga ali entre Atalanta e Villarreal, eu acredito que o Villarreal tem mais possibilidades hoje, até porque é um time que foi campeão da Europa League, já tem essa casca de disputar fases finais da Europa. Não mexeu muito no elenco, o que é importante. Enquanto a Atalanta acabou mexendo um pouquinho, claro, a base é a mesma, mas acabou perdendo uma peça ou outra. E não tem toda a casca, por exemplo, que o Villarreal acabou adquirindo durante a última Europa League. Mas a Atalanta ainda é a Atalanta, e nós vimos nas últimas 2 temporadas que a Atalanta fez excelentes jogos na Champions League e acaba tendo essa possibilidade de passar. O Young Boys, que nem eu falei do Sheriff, do Dinamo de Kiev e do Clube Bruges, tá ali para passear, tá ali para ser visto e ganhar a graninha que as equipes ganham pela participação na Champions, né? Então, só recapitulando, eu acredito que o United em primeiro, o Villarreal em segundo, Atalanta em terceiro e o Young Boys em último. O grupo G é um grupo da vida, né? A gente não sabe se é o grupo da Champions ou um grupo da Europa League. Você tem o Lille, campeão francês, o Sevilha, o Red Bull Salzburg da Áustria e o Wolfsburg. Realmente é um grupo muito equilibrado e a gente não tem. É aquele grupo onde qualquer um pode acabar avançando. Isso porque o Salzburg acabou fazendo uma excelente campanha na última Champions, o Sevilha é um excelente time, o Lille foi campeão francês e o Wolfsburg tem um time um pouco mais abaixo do que, por exemplo, Lille e Sevilha, mas também é um time que dá para bater de frente. Você não vê o Wolfsburg, por exemplo, tomando uma goleada do Lille, ou claramente perdendo para o Sevilha, ou brigando por um empate só com o Salzburg. Então, esse grupo é o mais complicado de você analisar. Partindo de exemplo da última temporada, eu acredito que o Sevilha acabe avançando em primeiro, o Lille ficando em segundo e o Wolfsburg em terceiro com o Salzburg em quarto. Mas é claro que o Salzburg pode acabar passando em primeiro, o Sevilha pode acabar sendo o último. Vai ser aquela, entre aspas, porradaria franca até o final, até a última rodada do grupo. Vai ser aquele mais equilibrado, na minha opinião. Mas eu acho que Sevilha e Lille devem acabar avançando e o Wolfsburg pegando essa vaga para Champions League. E por fim, o grupo H, a gente tem o atual campeão Chelsea, a Juventus, por enquanto de Cristiano Ronaldo, Zenit com o Claudinho chegando lá, o Claudinho, campeão olímpico com a seleção e também vindo de uma excelente temporada com o Bragantino, e o Malmo, que, como eu falei aqui, é um daqueles clubes que vai ali só para passear, mas muito legal ver o Malmo na fase de grupos. Aqui eu acho que não tem muito do que a gente falar, do que a gente analisar. O Chelsea é o atual campeão e conseguiu se reforçar muito bem, principalmente com o Lukaku. Você tem a Juventus, que pode acabar tendo esse baque de perder o Cristiano Ronaldo, mas ainda assim é a Juventus. Eu não vejo a Juventus caindo na primeira fase, principalmente nesse grupo. O Zenit como uma terceira força, claro, o Zenit é atual campeão russo, mas a gente não pode comparar, por exemplo, a Liga Russa com a Série A e com a Premier League. Mas pode fazer aquele calorzinho na Juventus e brigar ali pela segunda vaga, principalmente se a Juventus perder o Cristiano Ronaldo. E o Malmo
é a equipe mais fraca do grupo, tá ali realmente para participar, para ganhar o seu dinheirinho e infelizmente não vai conseguir nem a Europa League. Eu acho que vai ficar nessa mesma ordem, com o Chelsea passando em primeiro, Juventus em segundo, Zenit na Europa League e o Malmo sendo eliminado, certo? Terminamos aqui a fase de grupos, mas eu vou recapitular com vocês antes só quem eu acredito que passe de fase. No grupo A, City e PSG. No grupo B, Liverpool e Atlético de Madrid. No grupo C, Borussia Dortmund e Ajax. No grupo D, Real Madrid e Inter de Milão. No grupo E, Bayern de Munique e Barcelona. No grupo F, Manchester United e Villarreal. No grupo G, o Sevilha com o Lille. E no grupo H, o Chelsea com a Juventus. Mas, como eu sempre faço aqui, quero saber de vocês o que vocês acharam desses grupos, ainda mais com Manchester City e PSG logo na primeira fase. Quero saber de vocês também a questão do próprio Cristiano Ronaldo, se vocês acham que ele vai sair da Juventus e se sair vai para o PSG, vai para o Manchester City, vai para o United. O Mbappé vai sair do PSG realmente, vai trilhar os caminhos de Madrid? Quero saber de vocês o que vocês esperam dessa temporada da Liga dos Campeões, da Champions League, ainda mais com o retorno do Milan, o que é muito legal. Eu gosto bastante do Milan, pessoalmente gosto muito do Milan, e é muito legal ver o Milan de volta na Champions League, tá? Comentários abertos, quero ouvir a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like e, por favor, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre esse sorteio que a gente teve da Champions League. E só um detalhe antes da gente encerrar, no sorteio também teve a eleição do melhor jogador da Europa e ganhou o Jorginho do Chelsea, campeão da Champions com o Chelsea e campeão da Eurocopa com a seleção italiana. Quero saber de vocês se a eleição do ítalo brasileiro Jorginho se foi justa ou para quem vocês dariam o prêmio de melhor jogador da Europa, certo? Eu vou ficando por aqui, então muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora e até mais.